Maravilha! Glória a Deus! Que bênção! 9h14. Já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. E nesse momento, como a gente já havia prometido, e vocês têm acompanhado a nossa programação e também as redes sociais da Rádio Mãos Unidas, da nossa web rádio, e também do Ministério Cida Fagundes e também do Ministério de Louvor do cantor Claudemir Rocha. Então, esse encontro já estava marcado. Primeiro, no coração do nosso Deus. Amém, povo de Deus? Então, nesse momento, estamos aqui pelo Radiosnet. Você também pode estar acompanhando pelos apps do outro servidor, tá? Tá tudo tranquilo, ok? E claro, você que está chegando agora, fala, cantora Cida, eu não vou poder ficar até o final do bate-papo com o cantor Claudemir Rocha, mas eu gostaria muito de estar acompanhando depois. Não se preocupe, está sendo tudo gravado e logo após estará na plataforma YouTube, porque é bênção de Deus. Agora, gente, eu vou direto lá para casa do Claudemir Rocha. Inclusive, acho que acredito que vou tomar até um cafezinho. Vamos lá. Alô? Alô, A paz do Senhor Pai do Jesus, meu Senhor, irmão abençoado. a paz. Que prazer, que alegria tê-lo conosco nesta manhã abençoada de 2 de abril de 2025. Aqui na nossa programação, falando de Jesus, uma história de amor. Pela nossa web rádio, Rádio Mãos Unidas Nanuque Internacional. Meu irmão Glória a Deus. abençoado, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho mais alto, tá bom? Tá bom? Para a gente poder captar a sua voz. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Testando, tá? Testando, Fala aí. testando. Isto. Pode falar bem alto mesmo aí para a gente poder estar acompanhando. A paz do Senhor Jesus, cantor Claudemir Rocha. A paz do Senhor, irmã Cida, é um grande prazer estar aqui, né, conversando com você e nessa rádio, né, Mãos Unidas, que tanto tem nos alegrado, né, e reunido também tantos talentos, né, para o reino de Deus. Aleluia. Maravilha! Olha, o prazer é todo nosso. Muito obrigada por ter abraçado o nosso projeto Mãos Unidas. Que Deus continue te abençoando poderosamente, o Senhor, a sua família e toda a sua equipe desse lindo ministério de louvor. Amém. Cantor Claudemir Rocha, de onde o Senhor está nos abençoando? Irmã Cida, eu estou aqui falando de Fortaleza, Ceará, né, a cidade da luz, a cidade do sol. A senhora conhece Fortaleza? Não, mas eu vejo muito falar e tem muita gente bacana, inclusive o Senhor e outros nossos companheiros daí de Fortaleza, não é isso? E mas diz que é uma cidade muito linda. A gente tem acompanhado através das redes sociais, dos noticiários. Fala um pouquinho mais da sua cidade. E por que da lua e do sol? Como assim? Não entendi. Cidade da Luz, né, Cidade do Sol, é porque aqui é praticamente de sol o ano inteiro, né? É uma Hum, cidade acalorada, se bem que quando tem o inverno, nós estamos aqui no período chuvoso, e de vez em quando chove, né? Chove forte, mas com um tempinho já abre, o sol já vem assim, como diz o ditado, com força, né? Então, por isso é a Cidade do Sol. ah, que interessante. Aí tem praias, não tem, meu irmão? Tem. Irmãos, as praias aqui de Fortaleza são conhecidas no mundo todo, né? No Uhum, Brasil todo. Tem a praia, uma das mais famosas é Jericoacoara, não sei se a senhora já ouviu falar, né? Uma sim. praia turística. Tem também, aqui é um estado que ele é abençoado por praias, né? Por serras, né? Por grutas, né? O sertão também é bem diversificado aqui o estado do Ceará. Tem também o interior que geralmente o pessoal vem para poder fazer pesquisa, né, sobre pedras, né, aqueles arqueólogos, a, é, Quixadá, né, que é a terra da Uhum. galinha choca, né, são monólitos que de longe você vê o formato de uma galinha, né, quando você chega perto você vê que são monólitos, né, de pedra.
Olha que lindo. Ô, meu irmão, a gente chega a arrepiar quando a gente começa a falar da natureza, como o nosso Deus é poderoso, hein, Claudemir? Como o nosso Deus nos deu uma terra tão linda, tão rica, que é o nosso querido Brasil. Verdade. Glória a Deus. E aí, meu filho, me diga uma coisa, o menino Claudemir Rocha, ele nasceu em Fortaleza? Fala um pouquinho aí. E queremos já conhecer essa linda história de amor que o menino Claudemir Rocha tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fique à vontade e conta tudo, tudo, tudo sobre essa linda história de amor que o menino Claudemir tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade. Quando começou essa linda história de amor? Amém. Irmã, para começar a minha história de amor, né, com Jesus Cristo, eu tenho que citar os meus pais, né? Sim. Primeiro, eu quero dizer que eu sou de Fortaleza, sou fortalezense, né? Nasci aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E a minha história, né, com Jesus Cristo veio através dos meus pais, né? Porque quando eu nasci, eles não eram evangélicos, né? Meu pai nem minha mãe. E o meu pai, ele tinha o vício do alcoolismo, né? Ele bebia muito e bebia, fumava. E eu me lembro que eu era muito pequeno, mas eu via, né, aquelas coisas quando ele chegava em casa. Ele não era um homem assim de brigar, ele bebia, chegava e ficava ali no canto dele, né? Mas quando a pessoa é um chefe de família, né, que chega do trabalho, vai logo para os bares, né? E chega em casa assim, até com pouco dinheiro, aí enfurece, né, a família, a esposa. E eu me lembro que tinha muitas brigas, né, assim, que eu me recordo entre minha mãe e meu pai, justamente por causa desse vício dele do alcoolismo, né? Então era brigas, né, era muito nervoso, eu e minha irmã, a gente eu acho que eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, que é assim que eu me lembro. E geralmente quando a pessoa tem os pais que são assim um pouco problemáticos devido a esse tipo de coisa, tem os avós, né? Isso. E qualquer coisa os avós vão lá e pega e cuida. E eu não tinha avô, né? Eu sou uma pessoa que eu não tive o privilégio de ter avô nem materno e nem paterno, né? Quando eu nasci, meus avós já tinham morrido, né? Com ressalva, o meu avô, pai da minha mãe, eu cheguei a ver ele poucas vezes, acho que 2 vezes, mas eu não tive esse privilégio, né, de ter meus avós. E Satanás, se aproveitando dessa minha carência, né, para mim ainda eu criança, né, a minha visão espiritual abriu e a minha primeiro contato com o mundo espiritual eu tinha, acho que uns 5 anos. Uma história assim mesmo, ainda me lembro assim como se fosse hoje, assim, nos mínimos detalhes. Eu estava em casa, minha mãe estava na sala com a minha irmã e eu queria beber água. Aí a minha mãe estava ocupada e disse, não, eu não vou lhe dar água agora, depois eu vou lá e lhe dou água. Aí eu me dirigi para a cozinha para ver se eu conseguia beber água, né, eu sozinho mesmo. E quando eu me direcionei para lá, o filtro ele era alto. Aquelas casas de antigamente, vocês colocavam uma pedrinha assim de granito, de mármore, né? E colocava o filtro em cima, ele ficava muito alto. Para quem era criança, né? Me esticava, a ver se eu conseguia, né? Acionar a torneirinha. E nesse momento, eu não vi barulho de nada, eu senti uma atmosfera assim diferente, sabe, Mancida? Meu e Deus. Quando eu olhei assim, com um buraquinho no pé da parede, você sabe aqueles filmes que passa do gênio da lâmpada, né? Que você pega a lâmpada, esfrega, né? Sim. Aí começa a sair assim, uma fumacinha, aí de repente o gênio aparece. Meu Deus. Tem uns filmes que falam isso, né? Foi mais ou menos parecido com aquilo. Quando eu olhei, eu senti aquela presença assim, pesada, né? Ali naquele ambiente. E eu olhei para o buraco e começou a sair uma fumaça assim, muito densa, branca. E ela ficou assim, como ela começou a subir no canto da parede e ficou como se fosse uma coluna, né? E eu sempre fui muito curioso. Eu tinha medo, mas assim, a curiosidade era maior. Uma criança inteligente, não é isso, Claudemir? Esperta, assim como todas as crianças, sim. Aí eu sei que quando eu olho, aquela fumaça se transforma numa senhora. Né? Sangue de Jesus tem poder. E eu fiquei ali apavorado. Você imagina uma criança de 5 anos ver toda essa cena?
né? Aí ela puxou aquela senhora e perguntou o que é que eu queria, e eu disse que queria beber água, mas não queria mais, porque eu fiquei muito assim, assombrado, e eu corri para casa, para a sala, né? Uhum. E cheguei lá na sala e gritando para a mãe, mamãe, a mulher, e a mãe, que mulher é essa? Aí eu quase que em estado de choque. Aí a mãe foi ver realmente o que era. Claro que quando chegou lá não pôde ver nada, porque a visão se para lá para uns e para outros não, né? Sim. E ela me botou no braço e eu muito ali naquele, chorando muito, né? Aí a mãe chamou as vizinhas, né? Os meus familiares, né? Aí contou o ocorrido. Aí eu contei, aí a mãe, quem é essa mulher, menino, que tu viu lá na cozinha? Aí eu contei pro quadro, que justamente era um quadro que tinha, né, dos meus avós, que era a mãe do meu pai e o pai dele, né, que são meus avós. Eu apontei para lá. Quando eu apontei pro quadro, aí elas ficaram assim, né, e tudo. E teve pessoas lá que, olha como o diabo é sujo, Mancida. Teve pessoas lá na hora que disseram assim, Marilac, né, dizendo para minha mãe, não, o nome dela é Marilac, pega esse menino e leva para a sessão espírita, para ele desenvolver. E a mãe meu não era Deus. crente, né, nessa época, né? Uhum. Mas a mãe disse, não, como você para a sessão espírita, não. Uhum. E eu sei que eu fiquei assim, temeroso, né? Porque o diabo ele é cheio de efeitos especiais, cheio de truques, né? A gente que sabe do mundo espiritual, a gente sabemos disso. E depois disso tudo, o meu pai, ele, como eu falei anteriormente, ele bebia muito, né? E ele trabalhava como metalúrgico, né? Até hoje ele ainda trabalha, viu? Graças a Deus eu tenho meus pais ainda vivos, minha Que mãe, meu pai, lindo, que bênção. E muito lúcidos, né? Então, meu pai trabalhava numa loja, numa empresa de estruturas metálicas, né? E ele viajava muito para o Nordeste, né? Mas ele ficava coisa de um mês, 15 dias, 20 dias. E chegou um tempo que ele teve que ir para a Bahia, né? Para fazer uma estrutura metálica lá com outros trabalhadores. Ia demorar muito, porque era muita coisa. E o chefe dele disse assim, seu Antônio, você vai para a Bahia, mas dessa vez você vai ter que levar a sua família, porque você não pode ficar só lá e nem sua mulher só com seus filhos, né? Você procura uma casa lá, ajeite tudo direitinho, que a firma vai pagar o aluguel e você vai ficar no mínimo 1 ano na Bahia. Então, meu pai foi na frente para a Bahia, né? E eu fui pequeno para a Bahia, acho que com 7 anos de idade. E quando eu cheguei lá na Bahia, o diabo quis também me laçar. A gente chegou num alojamento, né? Antes de ir para casa, que o bar tinha alugado. E eu fui tomar banho no banheiro, um banheiro muito sujo, onde eram só homens que tomavam banho, eles não tinham cuidado, deixavam resto de sabonete lá no piso, né? E era um lodo, liso. E eu escorreguei e taquei a cabeça numa quina lá do banheiro e abriu a minha cabeça. Praticamente rompeu o crânio da minha cabeça. E meu pai me pegou numa toalha branca, de branca vermelha, e levou para o hospital, né? Para poder fazer os primeiros socorros. Eu sofri muito com esse ferimento na cabeça, porque ele não sarava. Né? O couro cabeludo ele ficou apodrecido, né? A pessoa às vezes ia dar o ponto, não dava porque vinha um pedaço de couro porque ficou apodrecido. Então eu me lembro que foi um período muito sofrido para mim, né? Porque eu era criança, era direto nos antibióticos, naquela época a gente tomava muito bezetacil, né? A senhora conhece essa injeção bezetacil? Sim, e ela é muito forte, não é isso, meu irmão? Muito forte, Eu tomava quase que todo dia essa bezetacil para poder sarar, até que Deus teve misericórdia, né? E a cabeça foi sarando tudo. E voltando mais um pouquinho, quando a gente chegou lá, na Bahia, que eu acho que fica perto aí quase de Minas Gerais, num local, numa cidade chamada Mata de São João. Quem mora aí na Bahia, eu acho que deve conhecer essa cidade, Mata de São João. Acho que fica já no sul do país, se não me engano. E quando a mãe chegou lá, né, aí meu pai recebeu a gente, tudo, fomos para casa nova, né, outro estado, né, tudo novo. E ele chegou para minha mãe e disse assim, Marilac, eu quero te falar uma coisa. E ela disse o que era. Eu agora sou crente, né? Eu agora virei crente. E a mãe ficou muito alegre porque a mãe sabia, né, do vício do meu pai.
e ela ficou muito maravilhada, né, com essa decisão dele, né? E ela disse logo assim, ó, é o seguinte, eu estou muito alegre porque você entrou aí na lei descrente, mas não me peça porque eu nasci na igreja católica e vou morrer na católica, né? Aquele guardião que sempre, né, a pessoa que na igreja católica falam, né? Então, meu pai disse assim, não, mas é muito bom, vamos assistir um culto, né? Vamos assistir um culto lá na igreja para você ver como é que você, se você gosta e tudo, e elas, né, não querendo ir, e eu sei que ela acabou indo, e quando chegou lá, assistiu o culto, e depois do culto, o irmão fez o apelo, e foi uma maravilha, porque tem pessoas, irmão, que Deus trabalha diferente, né? Tem pessoas que aceitam Jesus, mas às vezes tem um vício, tem uma coisa, e Deus vai transformando aos poucos, né, no decorrer, né, da caminhada, né, com Cristo. No caso da minha mãe foi imediato. Né? Minha mãe gostava muito de usar roupas decotadas, shortinho curto, né, camisa de alça. Maravilha, glória a Deus. Oi, gente, povo lindo. Olha, nós estamos aqui hoje corrigindo aqui também, tá? Inclusive, o nosso supervisor Silvio me corrigiu. Eu falei no mês passado, mas não, nós estamos 2 de maio de 2025 aqui com o cantor Claudemir Rocha. Então, queridos ouvintes, deleta tudo que eu falei aí, que eu errei, gente, mas estou corrigindo. Nós estamos no mês de maio, 2 de maio de 2025, ao vivo para todo o Brasil e para as nações com ele, Claudemir Rocha. Sim, meu irmão, fique à vontade e continue falando esse belo testemunho, que é um alerta para mim, para você que está aí do outro lado, nós que somos mães, preste atenção no que uma criança fala, do que o seu filho fala, comenta. Quando isso acontecer, chame as irmãs do círculo de oração, faça oração dentro de casa. Amém? Esse testemunho, gente, olha, é tremendo. Continue, cantor Claudemir. Certo, irmã. Então, a minha mãe, ela foi para a igreja, né? E ela aceitou Jesus e Deus fez a transformação imediata. Né? Quando ela chegou em casa, ela foi dormir. Quando ela vestiu o camisola, ela já se sentiu nua, né? Porque Deus já tinha feito a obra ali. Né? Glória a Deus. Então, assim, eu não nasci no evangelho, mas eu comecei a andar no evangelho muito cedo, né, com 7 anos de idade, devido à conversão dos meus pais lá em Salvador, na Bahia, né. Então, Deus preparou tudo, né, ele teve que levar meu pai e minha mãe, né, para a Bahia, para poder lá fazer a obra, né, da redenção, da salvação. Olha que lindo. E eu me lembro que eu comecei a frequentar a igreja lá na Bahia, né, nesse local que a gente estava, Mata de São João, e o primeiro hino que eu ouvi, assim, que eu me lembre, né, foi Ao Estugir da Última Trombeta. Foi o primeiro hino que eu ouvi, meu Deus, na minha vida, né, eu era muito pequeno, e eu ouvi, assim, num momento, assim, muito triste, porque na Bahia tem a cidade alta e a cidade baixa, né? Não sei se a senhora já ouviu falar. Sim. Mas no local que a gente estava, tinha também uns relevos, né? A gente morava numa parte bem mais alta e lá embaixo tinha também casas, tinha avenidas, tinha tudo. E dava para ver lá de cima. E eu vi um cortejo, né? De uma pessoa que tinha falecido lá na igreja, e eu não entendia aquilo ali. E eu dizia assim, mamãe, morreu uma mulher, estão levando a mulher para o cemitério. Aí a mãe dizia assim, não, essa mulher, ela passou para o Senhor. Aí eu digo, como é que ela passou para o Senhor e vou enterrar ela? Eu não entendia, né? E aí depois a minha mãe foi me explicar, né, que crente não morre, crente passa para a glória e tudo. Depois eu fui entender. E eu me lembro que o cortejo passou cantando o hino, né, Ao Estugir da Última Trombeta, da harpa, né? E foi a primeira vez que eu ouvi um hino. É tudo que quando eu escuto esse hino, né, eu já me lembro, né, dessas cenas que eu via lá quando eu era criança. Cantor Claudemir? Ficamos lá. Cantor Claudemir? O hino é aquele, quando angelical trombeta estrugia, é isso mesmo? O senhor lembra um pedacinho aí, meu irmão? Canta um pedacinho desse louvor para nós, se o senhor lembrar. Lembro, sim. Quando angelical trombeta
Deste mundo estrugi, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluias, glória a Deus. Pois eu creio na promessa Aleluias. e que Deus Oh, vai aleluias. cumprir. Aleluias. Quando eu vi meu nome Jesus pronunciar, Aleluias. Glória a Deus. glória, glória, Aleluia. aleluia. O meu nome ouvirei Aleluias. Jesus Obrigada, chamar. Jesus. É tão bom sentir a sua Glória, glória, presença, Pai. aleluia. Oh, Senhor. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ah, meu Deus. Eu não tenho muita letra, mas Ai, acho que é mais ou menos Jesus. assim. É tremendo, não é isso, meu irmão? É tremendo a gente sentir a É, presença do Espírito Santo de Deus. Somos olha, tão miseráveis pecadores, mas é a misericórdia do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela sua vida nesta manhã, porque através da sua vida eu posso sentir nesse momento a presença do Espírito Santo de Deus aqui conosco. E é muito bom, é a melhor coisa no mundo, sabe, meu irmão? Gratidão, gratidão a Deus pela sua vida, viu? amém. Aleluias. Obrigada, Jesus. Sim, meu irmão, continue. Certo. Então, nós voltamos, né, para Fortaleza, porque a história é muito longa, eu estou resumindo. Uhum. Se tiver uma live futuramente, eu posso Sim, vir. vamos ter sim, em nome de Então, o que não Jesus. foi dito. Sim. Pois aí nós voltamos. Nós voltamos para Fortaleza e já voltamos crentes, né, em Jesus Cristo. Glória a Deus. E você sabe que quando a gente sai de uma certa religião e vai para outra, sempre tem, né, questionamentos e tudo. E todo mundo passa por isso, mas é normal, né? A família ficou questionando, fica a gente, principalmente a família da minha mãe, né? Mas aí tudo certo. E a Bíblia diz que a gente tem que seguir, né, os passos de Jesus Cristo. Então, quando eu cheguei, com 7 anos de idade, nós fomos procurar uma igreja evangélica para se congregar, né? Porque lá a gente congregava lá na Bahia, mas aqui a gente não tinha, né? A gente era completamente leigo aqui em Fortaleza. Então, tinha uma igreja da Assembleia de Deus, né, do bairro do Monte Castelo, onde a gente morava, nasci e criei no bairro do Monte Castelo, e nós fomos se congregar lá, né? Aí lá é que vem assim o começo, né, o resquício, né, do meu ministério, né, de louvar a Deus, porque quando eu chego nessa igreja nós somos muito bem recebidos, né, eu ainda me lembro do primeiro dirigente, né, que nos recebeu, né, ele já é saudoso, né, o irmão Afrodísio, e ele nos recebeu de braços abertos, né, e eu fui logo para o conjunto de criança, né, Ai, com que 7 lindo. anos. Uhum. Aí eu comecei logo a cantar num conjunto de crianças chamado Aos Pés de Cristo, né? E lá nós cantávamos muito, né? Aqueles hinos daquela época, Desejo Missionário, Que né? saudade, não é isso, meu irmão? Muita saudade. E de lá aí eu fui crescendo, né? Uhum. Só que eu fui um menino, assim, muito arredio. Uhum. Era um pouco difícil, né? Porque eu sempre fui assim, questionador, sempre fui elétrico, né? Uhum. E a minha vida foi essa. E chegou uma época que, quando eu cheguei a uma certa idade, que não podia mais ficar no conjunto infantil, não tinha conjunto de jovens. Na verdade tinha, mas era um conjunto só de mulheres, né? Não tinha. Aí eu sei que eu fiquei assim na igreja, né, no meio da igreja, e eu comecei a querer ter desejo assim, por coisas do mundo, né? Querer ir para cinema, querer ir para a praia. E minha mãe era muito rígida, né? Nunca deixou. Uhum. Mas aí, com o tempo, fizeram um conjunto, né? Conjunto chamado Eloí, era um conjunto misto, né? Inclusive, acho que tem gente do Eloí assistindo agora essa transmissão, né? Que maravilha. Estão falando do que eu estou falando. E era um conjunto misto de jovens e mulheres e homens, né? Uhum. E eu entrei nesse conjunto.
E daí a gente começou a louvar o Senhor. Aí depois o conjunto, que era só de mulheres, abriu, né, precedentes para também jovens, né, rapazes. Depois eu fui para o Estrela da Paz. E nessa época, irmã Cida, era uma época tão boa, tão maravilhosa, que infelizmente eu não vejo mais, né, Isso. no tempo de hoje. Irmão, cultos de mocidade, né, a gente fazia os planejamentos dos cultos de Éramos, mocidade. perdão cortar sua fala, meu irmão, éramos muito unidos, não é isso, Claudemir? Isso, muito unidos. E Jesus batizava, e Jesus operava, né? E a gente visitava outras igrejas, e não tinha negócio de hoje em dia a pessoa só quer ir se estiver de carro. Eu chegava aí para igrejas, e não sei quantos quilômetros, a gente ia a pé, ia tudo aquele monte de jovem, tudo alegre, ia louvando, e chegava lá e cantava, né? E aquilo ali nos alegrava, né? Era um tempo muito bom que eu hoje, infelizmente, não vejo mais, né? Verdade. Então, começou aquele desejo de cantar, né? Aí, na igreja chegou uma moça e já tinha um rapaz lá que eles eram os cantores, vamos dizer assim, oficiais, né, da igreja lá do Monte Castelo. Sim. A irmã Sangue, né, é muito minha amiga, irmão Carlinhos, e eu ficava assim babando, vendo eles cantando, mas só que eu não cantava, irmã Cida. Eu tinha só o Não? desejo. Olha só, que Não, interessante. não cantava, eu tinha só o desejo. E até hoje ela sabe, isso não é novidade para ela. Ela foi a minha inspiração, tanto ela, né, como o Carlinhos, foram a minha inspiração para o que eu sou hoje, né? Glória a Então eu vi Deus. eles cantando, eu tinha muita vontade de cantar. E eu me lembro que quando tinha escola dominical, que era na parte da tarde, né? Quando terminava, 4h30, 5 horas, o irmão dizia amém, deixava o microfone ligado, a gente corria para pegar o microfone, para falar, para cantar, para ver como é que a voz saía nos alto-falantes, né? E aquela meninada, ela gostava muito assim, não tinha muito o que a gente fazia, a gente fazia isso. Então eu comecei a ter esse desejo, né, de cantar. E só que, como você sabe, tem certas coisas que ou você está muito preparado para aquilo ali, ou então você vai sofrer algumas retaliações, né? Então, assim, como tinha os cantores já oficiais, nós não tínhamos muitas oportunidades, era muito pouco, né? Então, aquilo ali me deixava um pouco entristecido. Tinha também pessoas que ficavam, às vezes, zombando, né? Porque a pessoa não cantava tão bem e tudo. Mas o que deixou assim um pouco triste foi quando aqui tinha a sede da Assembleia de Deus, né? Que era a sede mãe, né? O Templo Central. E eu não sei como é que está hoje, que está tudo mudado. Aí naquela época tinha uma vez por mês, tinha um culto que uma igreja filial fazia lá. Isso. E o pastor da filial ia lá e realizava o culto. E quando chegou a nossa vez, né, no Monte Castelo, eu fiquei muito alegre, porque o meu pastor ia dirigir o culto na sede e tudo, e eu cheguei para ele e disse assim, eu não vou citar o nome dele, disse, irmão, eu queria que o senhor me desse a oportunidade para louvar lá na sede do Central. Aí ele olhou assim para mim e disse, tá bom, prepara o hino que eu vou lhe dar a oportunidade. E eu tinha muito desejo de cantar na sede. E eu preparei o hino, ensaiei, fiquei muito, né, alegre, ao mesmo tempo nervoso, né, porque você cantar para muita gente não é fácil. A gente já tem costume, né, mas mesmo assim você sabe que a gente ainda, às vezes, dependendo do local, a gente treina um pouquinho na base. Mas eu fui para a igreja e teve é normal, os harpos, os conjuntos, os cantores, né, auxiliares, e ele não me chamou, não sei se ele esqueceu, não sei como que se passou. Eu sei que eu fiquei muito triste, sabe, irmã? Ele não ter me dado essa oportunidade, e aquilo ali foi me entristecendo, e o diabo começou a trabalhar na minha mente, né? E eu fiquei logo emburricado. Aqui no Ceará, emburricado, você fica com raiva, né? Pelo canto. E eu fiquei ali daquela forma, aí eu botei na minha cabeça que não queria mais cantar, não queria mais. Aí juntou
outras coisas, né? Já Uhum. tinha se passado na igreja e eu resolvi que não queria mais. Aí aquilo ali foi esquecido, foi colocado no canto, né? Essa história de cantar. Meu Aí Deus. eu sou uma pessoa, irmão, que eu não mereço o que Deus me deu hoje. Nós Eu não não mereço. merecemos, Se não é Deus me isso, deu, meu irmão? Nós não se merecemos. eu tenho, não merecemos. Se eu tenho, é com misericórdia divina. Glória a Deus, verdade. E quando eu nasci com muitas aptidões artísticas, né? Uhum. Eu com 5 anos já desenhava. Eita! Desenhava. é, a professora chegava para a mãe e dizia assim: mãezinha, pega esse menino, tira do colégio, coloca na escola de arte. E a mãe dizia assim: não, não vou tirar meu filho do colégio, ele vai ter que estudar. E ali eu tirava a atenção das crianças, sabe? Porque eu começava a desenhar todos os personagens que eu via na TV, né? E Olha eu só. era muito assim, eu era muito assim, para minha época eu era muito assim para frente, né? Então eu estava estudando, acho que eu estava acho que era primeiro ano, como eu não sei como é que chama hoje, né? Hoje mudou tudo, né? Primeiro ano do segundo grau. Isso. Aí, aí tinha uma grade nesse meu colégio que era de artes cênicas, né? Aí eu Uhum. disse, eu vou fazer teatro. Olha Eu que vou fazer lindo. teatro. É. Eu quero saber se eu dou para ser ator. Uhum. Aí eu entrei no grupo de teatro, né? Só que meu pai não queria, né? Ele disse, olha, se eu souber que você anda fazendo teatro, quando chegar uma idade eu e O eu ia menino era escondido. tão bom. Olha, desculpa, gente, desculpa, cantor Claudemir, olha, 9h49, ele tá contando o testemunho dele aqui, gente. Eu tô me lembrando de mim também. Eu amava fazer teatro na escola, gente. Todas as peças, não é isso? As comemorações, a gente tava ali, né? Assim. É, é. Aí eu sei que eu dizia, papai, eu vou para a escola dominical, né? Que era à tarde. E o teatro era à tarde também, para você fazer as oficinas, estudar texto. E eu não ia para a escola dominical, mentia. Eu ia para o teatro. E ele não Ah, sabia, né? Vai uhum, saber agora se eu pensar. Aí eu ia para o teatro. Eu sei que, irmão, agora eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu sei que Deus dá dons para quem Ele quiser. Mas o teatro em si, lá eu vi que tem muitas coisas que é armações, né, uhum. do diabo, né? Muitas filosofias, né, da artes cênicas. Eu estou dizendo isso porque eu vivi, né? Eu cheguei a fazer 2 peças teatrais. Então, Uhum, não é uma coisa assim, muito boa para um cristão fazer, né? É certo. tipo como se fosse uma leva que eu estou dando hoje. Uhum, Quando tiver um tempinho, em outra oportunidade, eu posso até falar, porque a gente que presencia, né, que vive, é que sabe. verdade, Então, mesmo. eu cheguei a fazer duas peças teatrais e aquilo ali também me ajudou, de certa forma, para o que eu estou hoje. Eu acho que nada, irmã Cida, vem em vão, tudo é premeditado por Deus, né? Porque se eu não Uhum, tivesse feito artes cênicas, eu não teria coragem de subir no púlpito para cantar, né? Para dar uhum. uma saudação, para dar uma palavra. Porque você sabe que você pegar um microfone para 500 mil pessoas é difícil, Muito né? Você tem difícil. que ter Uhum. você tem que ter coragem, né? E aquilo ali, de certa forma, me ensinou a me Até um portar, domínio, né? não é isso mesmo? Um domínio. Exatamente, o domínio, né? Uhum, Então, aí eu peguei. Só que nesse período que eu fui fazer arte cênica, eu já estava assim, mais para lá do que para cá, né? Para lá que eu digo para o mundo, né? certo. Aí teve uma situação na nossa vida, e eu não vou relatar aqui, que nós tivemos que sair do bairro que nós morávamos, Monte Castelo, e fomos para um outro muito distante, muito distante. Então nós começamos aí os cultos só aos domingos. E devido a isso, essa distância de não estar na convivência foi deixando mais ainda, né, Uhum. distante dos Foi caminhos, até que afastando. eu me desviei dos caminhos do Senhor, né? Me desviei dos caminhos do Senhor. E aí o teatro tinha ficado um pouco para trás, aí voltou de novo aquela vontade de cantar, né? E como eu Uhum. estava já estava no mundo mesmo, né? Fui dar uma voltinha pelo Egito, Uhum.
Aí aqui em Fortaleza tem uma TV chamada TV Diário, né? Muito conhecida aí no São Paulo, no Rio. Isso. TV Diário, que é do grupo Verdes Mares, né? De comunicação. Verdes Mares é uma filial da Rede Globo. Então, começou essa TV com muitos programas na grade, né? E tinha um programa que chamava Caminhos de Luz, né? E esse programa que era para cantar músicas evangélicas, né? Olha Eu disse, só. eu vou cantar nesse programa. Aí juntou a fome com a vontade de comer, eu vou provar para aquelas pessoas que riam de mim, né? O pastor que não me dava oportunidade na igreja, porque nessa época eu não cantava na igreja, meu canto era muito, muito difícil. É tanto que hoje, depois que eu passei quase 20 anos fora da igreja, quando eu voltei já cantando, foi surpresa para muita gente, né? Porque eu saí sem cantar, cantando desafinado, e eu já voltei com uma bagagem. Olha, então eu vou mostrar para esse povo que eu sei cantar. Eu vou mostrar que eu vou cantar na TV. E se você não quiser que eu faça uma coisa, me desafie. Ah, Aí eu meu peguei, filho. fui lá e me inscrevi, né? Eu disse, olha, eu quero cantar aqui nesse programa novo. Aí o rapaz da produção disse, você já canta? Aí eu digo, canta sim, né? Mas não, a gente tem que ter um material seu. E nessa época tinha uma gravadora que ela foi na época dos karaokês, o karaokê estourou no Brasil todo, né? Então eles abriram um estúdio, um shop chamado Norte Shop, esse shopping ainda existe, e lá você escolhia 2 músicas do karaokê e você entrava em estúdio e gravava, e na mesma hora você recebia o seu CD. Né? Foi a minha primeira experiência em estúdio. Eu gravei 2 músicas seculares, né? E aí eu tinha esse CD, levei lá para a produção da TV Diária, eles ouviram, isso é realmente você canta direitinho, vamos marcar para você vir cantar aqui. Olha! E eu fui cantar lá e eu era a carteirinha batida lá, quase toda semana eu estava cantando lá. Aí cantava Zé de Paula, cantava Chile Carvalhais, só que lá a moça disse assim, olha, você tem que trazer o nome do cantor, o nome do compositor e a igreja que você se congrega. E nessa época eu não congregava em igreja nenhuma, porque eu estava afastado. Né? Aí eu mentia, disse, olha, eu sou da Assembleia de Deus de Tempo Central. Aí até que eu passava os caracteres, né? E ali eu comecei a cantar e tudo. Peguei uma experiência de TV também, porque também eu não conhecia como era TV. Isso. Lá eles me ensinaram, né? Tudo direitinho. E eu acho que tudo isso é providência divina, né, irmã? Deus estava te preparando, meu irmão. Me preparando. Deus prepara para depois lançar, né? Isso. Aí eu sei que esse programa, ele era ecumênico, mas assim, a princípio, ele começou só com cantores evangélicos, né? E, irmã, eu vou dizer uma coisa que infelizmente existe no nosso meio, não é para existir, mas existe. Eu via muitas coisas lá de cantores evangélicos, lá nessa época, derrubando outros cantores, né? Infelizmente. Eu cheguei a ver chegar lá na produção, olha, não bota não solta a filmagem desse cantor, não, que ele cantou muito ruim. Um cantor que não tinha nada a ver, só porque ele queria mais, ou queria derrubar a pessoa, ou queria mais projeção, né? Porque às vezes eles mandavam a gente cantar 2 músicas, só colocava uma, às vezes colocava 2, entendeu? Deixava lá lá de reserva, né? Qualquer coisa eles colocavam. E esse programa começou a ser muito ecumênico, né, começou a vir outras denominações, né, já me entende, outras religiões, sim, né, e ali eu comecei a me afastar, que eu achei que ficou muito ecumênico demais, né. Aí os outros cantores também começaram a, né, que a princípio começou com músicas evangélicas e o programa foi que acabou, né, acabou. Aí eu dei um tempo e nesse período eu sempre afastado, mais temente a Deus, né? Ouvindo as minhas músicas e tudo, cantando nos karaokês. Aí surgiu outro programa na mesma TV, né, que já era um programa de auditório, de palco, que era um programa chamado Sábado Alegre, né? Que o apresentador, ele até já faleceu, Will Nogueira.
E lá tinha uns quadros que era o show da prancheta, né? Você pegava a prancheta, aí tinha uma letra e você cantava em cima do playback. E você ganhava naquela época, irmão, R$ 100. Oh, Hoje R$ 100 dá para fazer um lanche, né? isso. Naquela época era. Era bom Aí o 100 naquela época, não é isso? era assim. Dava para fazer uns 3 E lanches. dava, dava. Sim, E para você cantar numa TV, eles vivem de audiência. Né? é. Eles não botam qualquer pessoa. E o Satanás, de certa forma, abriu as portas para mim, porque eu acredito que foi um certo tipo de cilada, porque eu comecei a tomar gosto por aquilo. Eu me Hum, inscrevia hoje, quando dava 2 dias, a produção ligava, já estou ali, quarta-feira, ou quinta, você já tem que vir aqui para a TV para gravar, porque o programa às vezes, uns era ao vivo, uns era gravado. E aquilo ali eu fui tomando gosto, né, de ver aquela plateia, de ver aquela banda, né, cantando ao vivo. E quando eu passava no centro de Fortaleza, o pessoal gritava meu nome, Claudemir, eu olhava, eu não conhecia a pessoa, às vezes era um mototaxista, às vezes era uma pessoa é, aleatória. Eu tive cantando na TV diária, quando é que tu vai lá, tu tá cantando muito bem, isso aqui. E aquilo ali vai inflando, né? Vai verdade. enchendo a gente. E você, cada dia que passa, você vai afundando mais e você vai esquecendo um pouco dos caminhos do Senhor, né? Aí eu ganhei muito dinheiro, às vezes eu chegava em casa de manhã, eu tô sem nem um centavo, vou já gastar na TV. Aí a mãe mandava pra mim, ficava achando graça, aí eu me Uhum. mandava. Quando eu chegava com R$ 100 na mão. Aí eu não disse que eu ia ganhar R$ 100, e eu já comecei a ganhar dinheiro com a minha voz através dos programas, né? Aí Hum, depois teve outros, né? Teve os reality show que eu participei, que já era um concurso que era para gravar um CD. Aí a minha conversão veio justamente daí, né? Eu uhum. participei de um concurso e eu já tinha ganhado várias etapas, né? E quando chegou, acho, na semifinal, irmã Cida, eu já estava a 2 passos para ganhar e gravar o meu CD. O mundo, né? Eu escolhi o ritmo, se era forró, se era, né? Se era brega. Sim. Aí eu sei que quando eu cheguei, eu ganhando as etapas todas, e quando eu vi os candidatos, que era por etapa, né? E eu conhecia daquela etapa, das outras eu não conhecia. Quando eu cheguei na etapa da semifinal, porque eu vi os meus concorrentes, eu cheguei a dizer assim, esse eu ganho, porque eu vi a qualidade, né? Mas não Uhum. é como a gente quer, é como Deus quer, né? Verdade. Então, no dia do meu aniversário, olha que coisa assim tremenda, no dia do meu aniversário, 6 de outubro, eu cantei lá pela última vez. Foi um presente que Deus me deu, né? Sim. Então eu estava cantando, tinha chegado várias etapas. Quando eu estava cantando uma música, eu não me lembro de quem era o cantor, se era Roberto Carlos, se era Cubano. Deus abriu minha visão espiritual novamente, né? E quando eu estava ali naquele palco, eu só via demônios na minha frente, na cidade. Eu olhava para um lado, era demônio, eu olhava para o outro, era demônio. E eu fiquei ali apavorado, mas Meu Deus. me segurando para não, né, continuar cantando, mas a minha visão aberta, né? E Deus falou para mim nesse momento, eu não te quero mais aqui. É a Meu última vez Deus. que eu te quero, que eu quero te ver aqui, desse jeito. E para mim foi um intimado. Ali, mano, não pensava mais nada se eu ia ganhar, se eu ia perder. Inclusive, quem quiser ver esse vídeo, tem aí no YouTube, né, no meu canal. Eu Olha. resgatei, deixei lá. Na época eu Uhum. era calouro, né? E eu Uhum. fiquei tão assim, que não me interessava mais nada. Meu irmão, Aí eu peguei, cantor Claudemir, no oi, momento você estava cantando uma música oi, secular, certo? certo, E aí você teve tipo visões, não é isso? Mas visões o qual você estava acordado cantando e a plateia te sim, assistindo. E as sim, câmeras te filmando e você sim, cantando ali e as e manifestações vendo, malignas, não é e isso? vendo, Meu e Deus. vendo, e vendo. E aí, como eu falei, Deus falou para mim que não me queria mais ali. Era a última vez que ele queria me ver ali, né? E foi uma coisa assim como se fosse uma ordem. Tipo assim, ou você faz ou você vai perecer.
E ali eu fiquei ali em estado de choque, mas assim mesmo. Eu acho que ninguém me deu para notar, porque como eu fiz teatro, né, a gente entra no personagem, porque quando você canta também, não sei, a gente não, nós somos cantores de Deus, mas quem canta no mundo, ali também é um personagem. Então, Uhum. quando eu fui para lá, nesse dia minha mãe servia, os meninos levavam faixa para torcer e tudo, e o diabo ainda deu assim uma segurada, né, eu ainda empatei com o rapaz que estava lá, né, aí ficou o voto de Minerva, né, para desempatar, para poder ir para a última etapa, e o pessoal tudo gritando lá que queria o outro e tudo, mas eu sabia que era a provisão divina, Uhum. e a produtora disse, olha, como o pessoal está gritando que é fulano de tal, então a voz do povo é a voz de Deus, eu vou votar em fulano de tal. Então ele tirou o primeiro lugar com 3 pontos, que ele empatou comigo, né? Eu Uhum. fiquei em segundo com 2, e o outro ficou em terceiro, não sei quantos pontos levou. E Uhum. aí eu fui para casa, foi no mês de outubro, não quis mais saber de ter diário, não quis mais saber, continuei cantando músicas seculares, às vezes tinha um aniversário, Uhum. convidava aqueles, aqueles cantores, né, no teclado, né, às vezes eu dava uma palhinha lá e tudo, Sim, ao às vezes vivo. tinha aniversário e tudo, mas na TV eu não fui mais. Aí quando foi no outro ano, em 2011, acho que foi, se eu não me engano, foi comecinho, não sei se foi janeiro ou foi fevereiro, eu fui para um culto, não tinha vontade de ir para culto de jeito nenhum, irmã Cida. Não tinha vontade. Mas nesse dia Deus me incomodou, vá para o culto, vá para o culto, vá para o culto. E eu fui justamente para o culto lá na sede, onde eu não fui, não tive a oportunidade de cantar. E lá eu cheguei assim, me acanhado, fiquei no último banco, né? Tudo mudado, que fazia 20 anos, Marcida, que eu estava afastado. É. E o irmão começou a pregar e aquela pregação foi diretamente para mim. Aí eu não tive como resistir, me levantei, fui lá e me reconciliei. Isso foi em 2011, Uhum. né? E até hoje eu estou nos caminhos do Senhor. Glória a Aí, Deus. aí eu peguei, não fiquei indo em igreja nenhuma, né? Porque eu tinha me reconciliado, estava querendo procurar uma igreja e tudo. E aí teve uma oportunidade de eu trabalhar em um interior aqui do Ceará, chamado Uruoca. Aí tinha uma cidadezinha de Uruoca que se chama Campanário, né? Aí eu fui fazer uns trabalhos por lá, aí já convertido, né? Aí eu procurei saber onde que tinha uma igreja evangélica. Uhum. Aí disse, tem uma igreja evangélica lá em cima, né? Assembleia de Deus. Depois mais tarde eu vou lá, vou pro culto. Aí eu cheguei numa terça-feira, aí o pastor lá disse assim, irmão, tem um rapaz nos visitando aqui, né? Irmão, de onde? Irmão, eu sou de Fortaleza. É de onde? Do Tempo Central. E essa igreja era filiada do Tempo Central, só no interior do Ceará, né? Aí eu, muito ali acanhado e tudo. Aí disse, irmão, eu queria que o irmão viesse aqui na frente. Eu queria que o irmão viesse aqui na frente cantar, dar uma palavra, que eu não senti Uhum. no coração. Que E não bênção. fazia 20 anos que eu não subia no culto. Uhum. Mais de 20 anos. Aí eu disse, vai ser agora. Eu tenho que... Irmão, mas nessa hora o diabo lançou uma seta que a minha coluna ficou travada. Sangue de Jesus tem Ela poder. Eu fiquei como se eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou cair nesse culto. Aquela dor vai estar enfiando assim uma agulha na coluna. E eu botava assim, sabe, mas também não cheguei a dizer nada para ninguém. E eu clamando o sangue do Senhor, digo, eu vou cantar, Deus só comigo, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar. Aí eu peguei, estava com os playback, naquela época a gente usava o CD, né? É. Aí eu botei Elião Oliveira, o Sobrenatural. Ô, Sobre, glória! sobre os ossos, né? Uhum. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Irmão, quando eu cantei assim na igreja, foi abaixo. Meu Deus! Eu senti que foi o selamento, né, de Deus na minha vida O dia da sua libertação por né? completo, né, meu irmão?
por completo, né? E o irmão ficou assim, estado de êxtase do pastor. Irmão, que bonito é esse. Irmão, como você canta bem, irmão, isso, aquilo, outro. Aí eu comecei a frequentar a igreja, eu passei um mês lá no exterior. Toda a vida que eu ia lá, eu cantava. Toda a vida que eu ia lá, eu cantava, né? Até que eu terminei as minhas atividades por lá. Aí tive que voltar para cá, para Fortaleza. E quando eu cheguei aqui, me mudei de um bairro para o outro, né? E aqui não tinha igreja nenhuma, e eu comecei a frequentar uma igreja, aí ia outra, para ver qual é que eu me adaptava, né? Então, quando chegou em um assim, que ainda estava em reforma e tudo, só que aí eu sempre tive uma paixão para essa igreja, porque era um local que eu tinha comprado um terreno para fazer minha casa. E quando eu vim visitar o meu terreno, aí não tinha nada, era só mato. E tinha um poste nesse terreno ainda, né, campal, tinha um poste, tinha assim, em breve, Assembleia de Deus. Aí eu vinha sempre com minha mãe e disse, mãe, nós vamos congregar aqui. Oh, que lindo. E realmente, até hoje eu estou nessa igreja. Só que aí eu visitava um, visitava outro, aí eu estava numa parada de ônibus, chegou um irmão lá e disse, irmão, eu já vi o senhor lá na igreja. Sempre eu estou indo lá, eu estou visitando para ver qual igreja que eu vou ficar. Disse, olha, agora quem está na direção sou eu. O irmão prega? Eu, não, irmão, pela misericórdia de Deus eu canto. Por falar, cantar um hino. Olha! Né? E o irmão Maí está aqui nesse barco todo, foi o meu primeiro dirigente e foi o meu primeiro pastor assim, a me dar oportunidade para louvar. E quando eu cheguei, que comecei a cantar também, né? Eu cantava muito Eliane Oliveira, muito Zé de Paula, né? Cícero Nogueira. Eu gosto de hinos antigos, viu, irmão? Ah, eu também amo, viu? Nós amamos, não é isso, meu irmão? Aí eu sei que eu comecei a cantar nessa igreja e até hoje já passou 7 dirigentes e até hoje eu estou aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Né? Tem um projeto chamado Caminhos de Luz, não. Caminho de Luz era o lado da TV. Um projeto chamado Louvor da Saudade, né? Onde eu reúno vários cantores aqui da terra. E é uma coisa linda, irmão. É só hinos antigos, da década de 70, 80, 90, 2000. E eu reúno 4, 5 cantores, amigos meus. E nós fazemos esta linda festa, né? Primeiro para engrandecer o reino de Deus e segundo para as pessoas conhecerem o que eram os hinos antigos, né? Ou então matar a saudade, né? E eu já fiz 2 edições na seguida. Quem quiser ver esse projeto, vá lá no meu canal, né? Lá no YouTube, Cantor Claudemir Rocha, procurar Louvor da Saudade 1 ou Louvor da Saudade 2, que está lá na íntegra, tá bom? Aí pode quiser dar uma olhadinha, lá pode ver. Ah, a gente vai sim, meu irmão, nós vamos. O cantor Claudemir, o senhor tem uma linda história. Eu sei que o senhor está resumindo e resumindo. Mas algo que me chamou a atenção, o senhor disse que tinha comprado um terreno, certo? O senhor construiu sua casa nesse terreno, meu irmão? Irmã, por incrível que pareça, eu comprei esse terreno em 2007. Certo. Eu ainda não construí. Tá lá. Tá lá. É uma esquina, do lado da sombra, de frente para um lago, né? Muito ventilado. Comprei para morar e tudo, mas ainda Deus não me deu condições. Eu acredito que tudo vem no tempo certo, na hora certa, né? Eu moro numa casa perto desse terreno, né? Uma casa alugada. Para quem não sabe, como eu te falei, Deus me deu muitas aptidões, né? Eu sou desenhista, eu sou cantor, eu sou compositor, Deus me... Depois eu vou falar da composição, né? Sim. Sou compositor, já trabalhei como ator e sou cabeleireiro, né? Tenho meu salão de beleza, né? Olha. E tudo é alugado. O ponto é alugado, a minha casa é alugada, meu terreno está lá para ser construído. Mas na hora certa Deus vai mandar, vai enviar, né, recursos, porque ele é o dono do ouro e da prata, né, irmão? Ué, provavelmente esse terreno tem o quê? 18 anos que o senhor comprou, é isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Que mistério, menino. Que mistério, né? Que mistério. Deus tem algo aí, viu? Tem algo. Irmão, eu não vou contar porque é uma coisa
coisa muito particular. Sim, sim, não Mas eu já precisa. passei muito perrengue com esse terreno. Uhum. Muito perrengue. Coisa de eu ficar assim, atribulado, de não dormir, sabe? De, meu Deus. E um dia eu recebi um convite para cantar numa igreja, bem perto do meu terreno, porque é cheio de igreja. Meu irmão, vai ter Santa Ceia, vá louvar. Seus hinos são tão bonitos. Aí eu, tá certo, mas eu vou mais com aquela angústia no meu coração. Mas eu não rejeito o convite, viu, irmão? Não rejeito o convite porque eu passei muito tempo no mundo, cantando para o mundo, então o que eu aproveitar ainda, Glória a né, de bom Deus. aqui para pregar a palavra, eu estou recebendo convite, estou aproveitando. E eu fui para essa Santa Ceia e quando eu cheguei lá, o irmão começou a pregar, eu cantei, o irmão olhou diretamente assim para mim, né, e falou assim, quase que direta para mim, a gente sabe quando é para a gente, né? Uhum. E eu muito agoniado, muito angustiado, e disse, olha, e aquilo ali foi eu que te dei. É teu. Ninguém vai pôr a mão, é teu. Meu Deus. Pronto, tá fechado, é teu. E eu recebi para mim, realmente, é meu, tá aí, né? Esperando só a misericórdia divina para ser construído. Pois é, menino. Quando o senhor falou, olha que eu não sou muito assim de entrar em detalhes particulares sobre a vida pessoal do cantor, questões assim de Ah, bens, eu não tenho esse costume. E quando o senhor mencionou sobre o terreno, sei lá, assim, veio na minha mente, sabe, aquele espaço assim, sabe, é inexplicável. Por isso que eu perguntei, entendeu? Então, que irmão, Deus, sim. é coisa de Deus, porque Deus sabe o que Uhum. Sim, meu é irmão. coisa de Deus, porque Deus sabe do que a gente necessita, né, irmão? É, Deus sabe o que a gente fala para ele nas madrugadas, que a gente, glória a Deus, as lágrimas que a verdade. gente derrama. E ele sabe tudo, né? Então, Deus, ele está, assim, num patamar tão grandioso que ele sabe de tudo. Ele conhece a minha vida, ele conhece a tua, ele cutuca um, cutuca É. outro, né? Aí, então, tudo isso é provisão divina, né? Então, eu acredito sim que Deus vai prover, eu não sei quando, mas Deus vai prover. Sim, E, sim, em relação voltando aqui à música, sim. Vamos eu. falar agora sobre as músicas. Sobre a música, né? Eu fiz esses projetos e os Sim. meus amigos todos com trabalho na praça. Oh, Todos. CDs, uns com CDs, outros com EPs. E eu sou sim. uma pessoa que. É assim, pelo menos eu acho que eu sou muito querido assim no meio, porque, irmão, reunir cantores, porque cada um tem sua agenda particular, né? Tem agenda secular. É E complicado. quando eu falo no projeto, eles já ficam animados. Não, eu vou, pode contar comigo, né? E eles Uhum. estão aqui mesmo ajudando lá na obra. Então, me deu aquela coisa assim, sabe aquelas coisas de veneta? Digo, meu Sim. Deus, todo mundo tem trabalho na praça e eu não tenho. Eu já canto há Oh, tanto tempo. Aí eu fiquei assim, e agora? Como é que eu vou cantar? Porque para você cantar, você tem que ter hinos. Para você é. pedir um hino de uma pessoa, ou ele vai te vender, a autoria dele, ele vai te dar, mas aí você vai ter que produzir, né? Ou então você vai ter que compor. E Isso. compor é tão difícil, irmã Cida, composição é difícil. É coisa, algo assim, sobrenatural, né? É. E aí quando foi um certo dia, estava tendo um culto e ia ter um congresso unificado aqui na minha igreja. E Certo. quando terminou o culto, meu pastor, meu dirigente na época, o irmão Sérgio, eu acho que ele está ouvindo agora, né? E disse, irmão Claudemir, eu quero conversar com você. Tipo assim, uma ordem, eu quero conversar com você. Aí eu fiquei assim, eu digo, irmão, seja lá o que for, não fui eu. Porque quando o pastor chega e fala, para conversar com a gente, fica falando temeroso, né? Digo, Uhum. seja lá o que for, não foi eu não. Aí, Uhum. não, homem, te acalma, homem de Deus. Eu me chamo de homem de Deus. Te Uhum. acalma. Aí eu fiquei ali, o meu Deus, o que é que não quer comigo? Meu Deus, foi quando ele fazendo. Aí ele chegou, aí quando terminou o culto, ele disse, irmão, aí tem o congresso unificado. E eu não quero um hino que já tenha. Eu quero um hino novo, eu quero um hino inédito. Você vai Aham. fazer o hino.
Eu digo, irmão, não tenho capacidade para isso não, irmão, pelo amor de Deus, só canto, pedindo pela misericórdia divina. Mas Deus disse que você ia fazer. Oh, E meu vai ser em Deus. Apocalipse 22, que é no Ah, tempo do meu congresso. Deus do Aí eu céu. disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um hino que eu nunca fiz na minha vida? Aí fiquei com aquela agonia. Aí eu disse, tá certo, eu vou fazer mais disso assim pela misericórdia, né? Aí cheguei, comecei a gravar algumas coisas e aí não dava nada certo. E eu disse, Senhor, aí eu fiquei agoniado, eu ia dizer para ele que não ia ter condição de eu fazer o hino, porque não vinha nada na minha cabeça. Uhum. Aí eu peguei, comecei a orar, comecei a jejuar, Senhor, se for do teu agrado, vamos fazer um hino, você vai ter que me dar, e vai ter que me dar assim rápido, porque o congresso está aí, tá em cima. Aí eu chegava para botar o lápis e a folha de papel e não saía nada. Aí um belo dia, meu cachorrinho tava assim no chão, comecei a brincar com ele. Uhum. Quando você tem animal, você começa a cantarolar, né, irmã? Aham. Você muda até a voz, né? Aquela vozinha mais assim, mais de mimo, né? Comecei a cantar, eu comecei a brincar com meu cachorro, e ele muito alegrezinho, e o bichinho até já morreu. E eu comecei a cantar, aí veio o Esquecendo Veio, através da brincadeira que eu tive com o meu petzinho. Meu Eu comecei a Deus. cantar lá, comecei a cantar lá. Isso aí dá um hino. Oh, meu Deus, Deus. Eu pensei, Ah, já pegar o gravador. Aí gravei, né, para não esquecer. Aí peguei, coloquei a letra e surgiu o Esquecendo Vem, que é o que vocês ouvem aí na rádio, né? que lindo. Aí, aí eu disse, irmão Sérgio, o hino tá pronto. Eles tem certeza que tem. É bonito, eu digo, irmão, acho que é. Aí eu tenho um rapaz aqui na igreja, o irmão Levi, eu disse, Levi, tem como tu fazer uma produção desse hino? Uhum. Aí ele disse assim, eu vou me dar aí, canta aqui para mim ver mais ou menos aqui no gravador, e eu vou tentar fazer uma introduçãozinha pra gente fazer uma basinha. E o Uhum. Levi começou a fazer, né? E surgiu essa produção como é que chama? Vou esquecer do vinho. Irmã, e um detalhe que a senhora vai se surpreender ainda. Hum. Só está ouvindo? Estou, tô. Quando aí o hino foi feito, aí no dia do congresso, eu cantei ao vivo com a banda, né, da igreja e toda a igreja. Tudo bem, ficou lá, isso sabe quando foi? Meu Deus. 2021. 2021 que eu tenho esse hino. Aí veio, aí, voltando mais um pouco atrás, essa história de eu dizer, meus amigos, tudo com trabalho na praça, e eu sem nenhum trabalho, assim, eu não quero sair dessa terra sem deixar uma obra, Isso. né? Aí eu disse, eu tenho que fazer isso. Aí ficou aquela dúvida, quem que vai me dar hino? Eu não sei fazer hino, só tinha esse esquecido bem, e a pessoa não quer dar hino pra gente, só se for um cantor famoso e tudo. É desse Aí eu jeito. fiquei naquilo de eu disse, Senhor, se for do teu agrado, o Senhor vai me dar as composições. Aí Jesus disse assim, olha, pega papel, pega uma caneta, e eu vou te dar as composições. Aí eu sei que eu peguei a papel e a caneta, aí surgiu o meu primeiro hino, que se chama, eu vou dar só um spoilerzinho, se chama As 10 Pragas do Egito. Irmão, é um hino muito complexo, Deus me deu ele em partes, e depois eu fiz a junção. É muito bonito. E depois ele foi me dando mais, foi me dando mais. Eu sei que hoje eu estou com 23 composições, Que... só esperando ser produzidas. Em nome de Jesus. Muito lindo, meu irmão. Glória a Deus. Cantor Claudemir, canta um pedacinho desse louvor. O nosso louvor aqui, que antes da gente entrar no ar, eu estava aqui dançando, verdade, viu? Porque é muito lindo esse louvor. A gente não aguenta, sabe? Ah, eu nem vou, melhor parar de falar. Canta um pedacinho desse louvor. O Esquecido Venho? É, canta aí, faz uma capela para nós. Tá bom. Eu sou Deus, o Deus que decreta e tudo faz. Tracei meus planos bem antes de tudo coexistir.
mandei meu filho para o mundo inteiro se redimir. Mas mesmo subjugado e humilhado, morreu por ti. Morreu e ressuscitou. Sei que vive, esquecido vem, virar em glória e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Menino do céu, que letra maravilhosa, gente. Eu estava aqui, olha, observando, ouvindo atentamente, toda biblicamente, não é isso, cantor Claudemir? Toda biblicamente, porque era o tema do Sim. Congresso Unificado, esquecido bem. Meu O tema Deus. do Congresso era esquecido bem, né? E tinha a passagem, Apocalipse 22, a partir do versículo 8, né? E o meu pastor, o dirigente Moisés, olha, sobre isso aqui, você vai pegar isso aqui e vai fazer o hino, te vira. E eu, né, tirei algumas partes, claro, porque a gente tem que fazer uma resumida, né? Uhum. E surgiu essa meta aí do esquecido bem. Olha que é um alerta essa música. Eis que cedo venho. É Apocalipse. Jesus está voltando, amigo, meu irmão, minha irmã, meu Deus. Cida, desperta, Cida. Claudemir, desperta. Irmã, Ai, meu Deus do céu. irmã, e Deus já me deu já 2 hinos, né, falando sobre o arrebatamento, né? Porque está muito perto. Irmão, assim, eu vou contar bem rapidinho, porque serve de edificação. Como a senhora falou, desperta, desperta. E muita Sim. gente está dormindo, irmã Cida. Muita gente está dormindo. Deus já me deu uma revelação do dia do arrebatamento. E não é muito triste. É muito triste para quem ficar, viu? Meu Eu vou Deus. contar bem rapidinho, porque serve de edificação. Sim. Eu estava aqui no Brasil, né? E o Brasil, ele estava um caos. Você andava na rua, eram as pessoas correndo, gritando, chorando, tá entendendo? Aquela coisa assim mesmo absurda. E eu estava com minha mãe. Sim. E eu me dirigi ao aeroporto para me poder viajar, porque todo o Brasil estava. Não tinha uma cidade que tivesse fora daquela agitação. Meu Só Deus. tinha uma cidade que estava calma. Aí eu ia para essa cidade com minha mãe. Certo. E quando eu chego no aeroporto, eu ainda naquela confusão, aquele povo gritando, chorando, aí eu vi o meu primo, né? Que eu tenho como irmão, né, o Alex. Certo. E ele veio para mim assim, Claudemir, por favor, me leva contigo. Aí eu ficava ali tão penalizado, digo, Alexandre, eu não tenho condição de te levar, porque o dinheiro que eu tinha no meu cartão de crédito só deu para comprar a passagem minha e da minha mãe, eu não tenho mais um centavo. Tudo isso no sonho, Claudemir? É isso? Tudo no sonho. Uma revelação. Aí ele saía, sabe, correndo assim, eu não ia contar para ele. Ele também está me ouvindo. Ele disse que ia me ouvir hoje, ele deve estar escutando. Um abraço. Desperta, Alexandre. Desperta, Alexandre. Aí eu sei que Deus disse assim, olha, vá o seu primo e fale para ele o que eu lhe mostrei. Aí eu cheguei e contei para ele, Alexandre, eu não sei contigo, posso te contar? Ele pode. Aí eu contei para ele, ele ficou assim atemorizado, né? Certo. Então, quando eu chegava no salão do aeroporto, a minha mãe se dirigiu lá para pegar o avião e tinha umas aeromoças muito bonitas, muito bem vestidas, ensacando, né, empacotando pães e frutas. Irmãos, era uma fruta que eu nunca vi aqui na terra, de tanta beleza, sabe, os pães tão lindos. E esses pães vão para onde? Aí a mulher disse assim, esses pães aí vão lá para a cidade que o senhor vai. Nós estamos empacotando para ir para lá. E eu ficava ali admirado de ver aquelas belezas, aquelas frutas que eu nunca tinha visto na minha vida, e tão lindas, chega, brilhavam. E a mãe, fechada para ir para pegar o avião. Aí eu sei que ela e a mãe, bora menino, bora. Aí eu ali olhando aquelas coisas, me distraindo. Aí eu vi quando
Aquela voz que tem no aeroporto, né, irmã Cida? Sim. Atenção, senhor de passageiros, né, para o voo, para a cidade e tal. Aí eu ouvi aquela vez, então, tô me chamando. Eu corria. Quando eu corria atrás da mãe, a mãe passava, aí tinha assim os guardas, não, esses guardas, eles tinham 3 metros de altura. Meu Deus, que visão, meu Jesus! Eram 3 portas, aí cada porta tinha 3 guardas, tudo de paletó, gravata, né? Só que eu não vi o rosto, eu só via que ele era muito alto, muito alto. A mãe passava na porta, entregava o bilhete para ele, passava na porta. Aí eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, me espere. Quando eu falava isso, a mãe não me ouvia mais. Era como se a mãe tivesse já em outro plano, a mãe não conseguia mais escutar. Oh, meu Aí eu pegava a Deus! minha agenda e começava a folhear para procurar o meu bilhete para poder acompanhar a mãe. Porque o avião já estava já prestes a sair. Procurava esse bilhete, uma Cida, e não encontrava. Oh, meu E eu fiquei Deus! aperreado. Já estava já querendo chorar. Aí chegou uma moça, eu disse, meu filho, o que é que você tem? Eu digo, eu tenho que pegar esse voo, mas não estou conseguindo achar o meu bilhete. Aí eu disse, não, fique calmo, eu vou lhe ajudar. Aí ela começava a folhear a minha agenda, folha por folha, e não encontrava o bilhete. Ela disse, realmente você não tem o bilhete. Então não Ai, tem meu como Deus! você ir e pegar o voo. Aí eu digo, meu Deus, minha mãe já passou, eu não posso ficar aqui nesse aperreio aqui, o pessoal, a gente só viu os vídeos do povo. Aí ela disse assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos aqui no livro, porque se o seu nome estiver nesse livro, Ai, meu você Deus! lê. Claudemir, cantou, cantou. Irmão, é tremendo, é tremendo. E eu me lembro com mil detalhes. Aí eu chegava, irmão, um livro tão grande, mas tão grande, fora do comum. As páginas brancas, mas as páginas assim, brilhavam como se fosse assim, aquele brilho de cetim. Ai, E ela Jesus! começava a folhear o livro. Irmã, muitos nomes. Eu dava só assim uma olhada. E detalhe, eu só estava com minha mãe. E ela passando. Quando ela passou assim, uma folha, eu vi o nome da minha irmã completo. Sério, meu Minha irmã é irmão? desviada, viu? Minha irmã é afastada dos caminhos do Senhor todo dia para Deus, trazer minha irmã de volta. E meu pai também, viu? Esqueci desse detalhe. Meu pai foi o primeiro que se entregou a Jesus. Hoje em dia ele está afastado. E eu oro todo dia para Deus resgatar, Em porque nome de herança Deus Jesus. resgata. E quando ela passou a página, aí eu só comigo, eu não falei, olha que mãe vai viajar, o nome dela tá aí nesse livro. Eu fiquei na minha, né? Vi o nome dela. Aí ela passando, e eu já agoniado, porque já estava terminando o livro e não apareceu meu nome. Aí quando chegou assim, já quase no final, ela olhou assim, aí ela olhou assim pra mim, bem séria a moça, né? Ela disse, teu nome tá aqui. Aí eu dei aquele suspiro, assim, de felicidade, sabe? De alívio, de, ai meu Deus, graças a Deus. Aí ela olha assim pra mim e diz assim, você deve ser uma pessoa muito importante. Aí eu digo, importante por quê? Não, porque aqui o seu nome tá na reserva, tá aqui já no livro, mas quem reservou foi o dono da empresa. Oh, aleluias! Ai, menino! Ai, meu Aí eu Deus do fiquei céu! assim, aí eu digo, Glória a sério, Deus! sério, tá aqui, foi ele que reservou a sua palavra, tá aqui, a letra dele. Aí você pode passar. Aí eu passava por aqueles homens de 3 metros de altura, aí quando eu passo na porta, aí eu não vejo mais nada, né? Aí eu pego minha porta, porque realmente quando é revelação a gente não consegue do outro lado. Ai, meu Porque eu fiquei Deus! muito Glória a confusão. Deus! Glória a Deus! Ai, olha, cantor Claudemir Rocha, queridos ouvintes. Gente, amados ouvintes, YouTubers, internautas, não tinha nada combinado, viu, para esse testemunho, sabe? Para esse relato dessa visão. Eu creio em visões, sabe? Eu creio em sonhos. Porque eu já passei por algumas experiências, eu sei como isso domina o nosso corpo, não é isso, cantor Claudemir? No momento que Completamente. você acorda, é algo. Gente, eu estou aqui querendo levantar dessa cadeira, porque eu creio, gente, é um despertamento. Olha, que, meu Deus, que o nosso nome possa estar neste livro. Não é isso, cantor Claudemir? Porque não vai ter volta, gente. Não vai ter volta se não tiver. E não adianta nós ficarmos aqui, cantar bonito, falar bonito, ter carro, ter fazenda, ter isso, ter aquilo, e o nosso nome não tiver naquele bendito livro.
Ah, meu Deus do céu. Irmã, e Ui. eu senti uma angústia tão grande quando eu estava ali entrando naquele aeroporto, que eu vi aquele povo gritando de desespero, e eu querendo acudir, de certa forma, querendo salvar todos, né? E eu não Uhum. conseguia, porque eu não tinha mais condições, o dinheiro que eu tinha foi a conta justa, limpa e seca de comprar minha passagem e da minha mãe. Isso quer dizer que a salvação é individual. Você não pode salvar o seu irmão, você não pode salvar o seu pai, a sua mãe. É cada um por si, Deus por todos. Você tem que fazer o que Deus te manda aqui na terra, né? Se santificar cada dia mais. Porque, como a irmã falou, não tem volta, irmã. Depois que a trombeta tocar, já era, já foi. Né? Então, Verdade. nós temos que se apegar mesmo a Deus, se santificar cada dia, né? E deixar as coisas do mundo, porque o mundo ele é muito atrativo. Irmão, quem disser que as coisas do mundo, irmão, as coisas do mundo é boa sim. Eu estou dizendo isso porque eu passei 20 anos no mundo. Agora, é um prazer que você sente momentâneo. Você Uhum. sente o prazer, mas na carne. Mas o prazer de estar na igreja, o prazer de ter o Espírito Santo na sua vida, ele é eterno. Ele é Né? eterno. E isso aí é que nos conforta, isso é que nos deixa mais preparados para a vida do Senhor, né? Porque nós cantores, aqui eu falar aqui em nome de todos os cantores da terra, não só da Mãos Unidas, mas todos os cantores da terra, meus amigos, Uhum. nós temos um ministério tão lindo, mas tão lindo, que ele vai continuar no céu, Glória a Deus. né? Vai continuar no céu. A pregação vai cessar, porque lá não tem necessidade de pregar para pecador. Só lá vai ser sãos e anjos. Então, nosso ministério vai continuar. Né? Então, nós temos a cada dia ficar perto do Senhor, né? Ora mais, acorda nas madrugadas, né, irmã? Ora pelos nossos irmãos, interceder. Irmã, cada coisa que Deus me mostra, porque não tem condição de falar tudo, né? Coisas que Deus me mostra, eu orei na madrugada e Deus foi lá e resolveu, né? Coisas até de morte, né? Uhum. Eu fiquei muito apavorado e eu fiquei assim, o que é que eu faço? Em relação a uma amiga minha, né, que ia viajar, e eu ia viajar com ela para o Rio de Janeiro, e eu não teve como eu ir. Eu disse, olha, tu manda lembrança para as amigas minhas que estavam lá também, né, eu também da igreja, e quando foi na próxima voo, eu tinha ido anteriormente. E quando eu fui dormir de noite, Deus me colocou dentro do avião que ela estava, Mancida. Meu Deus. Então, o avião caía, eu estava dentro do avião, as coisas de Deus é tão misteriosa, que eu estava no avião, ninguém estava me vendo, que eu estava lá, mas eu estava vendo as pessoas e eu estava sentindo tudo que as pessoas estavam sentindo. Uhum. Então o avião começou a cair em queda livre, né? Ai, meu E eu Deus. vi na angústia daquelas pessoas, e o avião caía e se despedaçava. Quando o avião despedaçava, Deus me trouxe, né? Aí meu Deus, a minha amiga, não vou citar o nome dela aqui, não. Meu Deus, a minha amiga, sei o que é que eu faço. Aí eu fiquei naquela angústia, mano. Será que eu ligo para ela para avisar? Porque eu Uhum. sabia que ia acontecer. Sabe aquela coisa que você sente que vai acontecer? Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Se eu ligar para ela, ela vai ficar apavorada, não vai mais querer viajar. Se eu não ligar e acontecer, eu vou ficar me sentindo culpado. Aí foi o que eu fiz. Eu dei meu joelho, fui orar. Orei tanto que eu adormeci. Quando eu me acordei no Uhum. outro dia, eu digo, mãe, só você viu alguma notícia hoje no jornal? Algum avião, aconteceu com um avião, com um avião caiu, alguma coisa? Ela disse, não. Aham. Graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí eu liguei para ela, né, pensando que ela Uhum. estava no Rio de Janeiro. Digo, Aham. e aí, meu amigo, como foi a viagem? No banho, Claudemir, aconteceu uma coisa tão esquisita que ninguém sabe explicar. O que foi? Eu estou em casa, estou em Fortaleza, eu não fui pro Rio. Aí eu, por Olha. quê? Esse Claudemir, eu cheguei, comprei minha passagem pela internet. Quando eu fui fazer o check-in, já estava com o número da poltrona, tudo. Quando o rapaz olhou lá no computador, não estava no computador. Eu digo, não estava. Ele nem ele entendeu. Ele disse, olha, tá aqui, ó. Tá aqui o número da minha poltrona. Tá aqui o comprovante que eu comprei. Ele disse, eu estou vendo, mas não tá, seu nome não tá na lista dos passageiros. Você não pode pegar esse avião. Você não pode pegar esse avião porque vai tá pulando no sistema. Você quiser esperar o dia 6 horas da manhã, aí você dorme aqui, a gente arranja um hotel para você, e Uhum. você pega no nesse você não vai. Aí elas quer saber, não, que eu vou para casa.
Foi para casa e desistiu da viagem. Aí eu contei para ela. Meu Quer dizer, Deus. Deus. E assim, irmã, Deus vai me mostrando coisas que. É assim, eu não Amém. mereço. Eu não mereço, eu sou pecador. Sem nós estarmos na terra, nós já pecamos, né? No olhar, no pensar. Mas Deus tem esse negócio comigo, sabe? De mostrar as coisas, Glória a Deus. sonhos, né? É. E pensamento, né? É muito assim, é maravilhoso o que Deus faz na minha vida através, assim, do mundo espiritual. Eu E eu acredito, meu agradeço a irmão. Ele, né? Uhum. Eu acredito, cantor Claudemir Rocha, porque eu também, desde criança, Deus, ele me mostra através dos sonhos. E eu vou falar para vocês que é terrível e a gente não gosta. Não é isso, cantor Claudemir? E Não, principalmente, amados, e principalmente depois das nossas orações da madrugada. É orar e a gente deitar, colocar nossa cabeça no travesseiro e aí vem. é, irmão, é assim, no meu caso, basta eu fechar os olhos. Às vezes eu não estou nem dormindo. Uhum. Estou só com os olhos fechados, aí começa a É. vir visões. Aí, quando eu durmo, lá vai mais visões. Alguns dos meus hinos eu peguei no mundo espiritual, né? Uhum. Eu vi tocando no rádio. Eu digo, vi que hino lindo. Meu Aí eu me Deus. acordo, assim, de uma hora para outra, até o celular ligo e gravo, que fica na memória da gente, ainda bem fresquinho, né? Aí no Uhum. outro dia eu só faço colocar a letra, né? Faço um Uhum. complemento se precisar. E é assim. Glória a Né? O Deus. mundo espiritual é muito assim, incompreensível, né? Para gente que somos, né, É. carne. É muito complexo. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue descrever. Nós temos aqui Não. tomar cuidado. É vigiar e orar. Vigiar e orar. E porque o nosso Deus, ele nos desperta a cada momento e ele deu para cada um de nós um dom ou vários dons. Basta o homem e a mulher buscar a Deus, não é isso, meu irmão? É, é. Eu Glória a sei que Deus. uma vez eu gravei, tem um aplicativo chamado Smule, Uhum. que você grava as músicas como se fosse karaokê e deixa umas faixas as pessoas quiserem entrar lá e te acompanhar, né? E eu gravei um hino, eu não me lembro que hino foi, e um irmão de Santa Catarina, né, passando assim no celular, viu esse hino que eu cantando, e começou a escutar e começou a entrar em mistério. Ele não me conhecia. Aí ele mandou um recado para mim. Irmão, o senhor não me conhece, eu sou de Santa Catarina. Eu estava vendo aqui o seu louvor e Deus mandou eu falar para você. Tu não recebe? Eu digo, recebo, irmão. Aí ele profetizou várias coisas para mim. É como a irmã falou, a gente tem que buscar. Deus está ali, Deus já vai te dar o combo completo, né, irmã? O combo completo, mas basta você buscar. Porque se você não buscar, ele não te dá. Tem gente que quer ter o dom, né? Da profecia, da visão, mas não busca. Sim, Então, Deus te dá. Mas você tem que buscar. E para buscar, você tem que pagar um preço. E o preço às vezes é alto, né, irmã Cida? verdade, meu irmão. Mas é porque quando você tem esses dons do Espírito Santo, ele habita, né, em você, né, no seu corpo. Então você tem que pagar o preço. Você tem que abdicar de coisas. Né? Você tem que renunciar de coisas. Tem que ter a renúncia. Se não tiver, o Espírito Santo não opera. E a coisa mais linda que eu já ouvi foi Deus falar comigo, irmã. Glória a Em Deus. som mesmo. Porque às vezes Deus fala contigo num pensamento, Deus fala contigo num sonho, e É, Deus fala, irmã, o de Deus não tem como explicar. Não sei se a irmã já teve a oportunidade de ouvir. É uma voz que eu não tenho, é como se fosse uma voz, sabe, com um som de muitas águas batendo uma na outra, sabe, aquela voz estridente. Estava dormindo e eu ouvi ele chamou pelo meu nome. Claudemir! Aí tomei aquele susto, e aí fica, quando você passa por uma caixa de som, que aquele, aí fica aquela coisa tinida no teu ouvido, uhum. ficou no meu ouvido. Senhor,
com despertamento. Meu Eu Deus. levantei e fui orar. Glória Eu a Deus. tinha costume de levantar, orar na madrugada. No dia que você está tão cansado, né? Você está tão cansado, eu acho que isso acontece com muita gente, né? Com várias pessoas. Aí você está ali deitado, mesmo você começa a orar em espírito. Mas às vezes Deus quer mais um pouquinho de sacrifício, né? De se levantar. Que aí é que Deus opera. Porque eu estou com sono, Senhor, deixa eu ficar um pouquinho mais deitado, eu vou orar aqui deitado mesmo. Não, se levante, dobra o seu joelho e ore, porque eu quero assim. Aí Deus vai começando a agir, vai começando a operar. Glória a Deus. Que maravilha, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Se a gente pudesse, a gente ficar aqui a tarde toda, não é isso? Aqui essa manhã todinha, a tarde toda, a noite toda, só falando de Jesus, não é isso, Claudemir? Mas a gente não pode. É bom demais. Tá quase chegando o final aqui do nosso encontro, 10h43, hoje, 2 de maio de 2025. Estou corrigindo mais uma vez. 2 de maio de 2025, ao vivo para todo o Brasil, para o mundo, com o nosso querido cantor, compositor Claudemir Rocha, direto de Fortaleza, no Brasil. Ceará. Para o Brasil, para o mundo. Maravilha. Claudemir, cantor Claudemir, perdão, eu fico às vezes, nós somos da mesma família, não é isso, meu irmão? Então a gente tem essa liberdade de ficar chamando. Mas não é bom, a gente tem que falar cantor Claudemir. Por quê? Nesse momento tem alguém acessando a rádio, certo? Aí fica assim, o Claudemir, quem é o Claudemir? Aí tem que falar cantor Claudemir Rocha, porque aí, cantor Claudemir, a pessoa, o ouvinte, já vai lá nas suas redes sociais, já fica ligado, é o cantor. Quem está nessa rádio é o cantor, é a cantora, é o pastor, é isso. Então tá certo. Então, cantor Claudemir Rocha, nesse momento a gente vai pedir para que o Senhor passe para nós seus contatos de agenda, tá? Suas redes sociais. Também já falamos da volta de Jesus, né? Isso que Jesus está voltando, não já? Que é o nosso assunto principal. E também vamos dar a oportunidade para o senhor falar aquilo que o senhor ainda não falou, mas está sentindo no coração, porque eu falo demais. Não é isso, cantor Claudemir? Eu falei demais, gente, e não deixei o cantor Claudemir falar. Então ele vai falar, tá bom? E depois o senhor, cantor Claudemir, estará orando, abençoando todos nós nesta manhã abençoada e logo após nós vamos ouvir o louvor Eis que cedo venho. Oh, meu Deus. Fique à vontade, meu irmão. Certo. Quem quiser entrar em contato, né, comigo, eu aqui em Fortaleza, eu recebo muitos convites, né, aqui nas igrejas das proximidades, dos bairros, mas ainda não tive a oportunidade de sair para fora, né? Só no interior mesmo. E quem quiser entrar em contato comigo, né, para convites, né, para parcerias, que é muito importante também ter parcerias, né? Uhum. Pode entrar em contato com o 85, né, que é o DDD aqui de Fortaleza, 85, aí 996890965, né? Esse telefone é o telefone do nosso ministério. Uhum. E através dele também é o WhatsApp, né? Você pode passar uma mensagem, né? E nós atenderemos com todo prazer, né? Será um prazer louvar na sua congregação, né? No seu estado. Amém. A irmã sempre fala, né? Como é que a gente se sente, né, irmã? A voz a gente indo longe, né? Uhum. E eu tenho notado, eu tenho um aplicativo do TikTok, e quando a gente canta, é diferente dos outros, né? São aplicativos para artistas, e eles nos dão todos os relatórios, né? As analíticas, né? Uhum. Irmã, nossa voz é muito longe, irmã. Não só pela rádio Mãos Unidas, mas também pelos outros aplicativos, sim, né? E quando eu boto o hino lá, que eu vou olhar, aí tem lá Israel, Estados Unidos, Nicarágua, Argentina. Estamos no mundo, cantor Claudemir. A gente tão longe, né, irmã? É maravilhoso, né? O que a internet pode fazer, e também a gente sabe
independente de internet, é Deus que É, sopra, né, o nome da gente, né? estamos Em vivendo, outras nações, estamos vivendo os né? E últimos aí, dias, não é isso, meu irmão? E Deus abriu essa os últimos, gigantesca porta. Ô, glória! É os remanescentes do Senhor. exatamente, é. Pois é, então, irmão, quem quiser entrar em Hum, contato com a gente para convites, né? Para todo o Brasil, aqui para Fortaleza, cidades vizinhas. Esse número que eu falei, vou repetir de novo, é 859-9689-0985, né? Também quem quiser esse projeto muito lindo, né, do Louvor da Saudade, quiser ir na sua igreja, nós podemos reunir também nossos cantores aqui, nossos amigos, fazer uma caravana e levar. E uma coisa assim de que Deus, do lindo. céu, o céu aberto. Uhum, que Então, lindo. quem quiser entrar em contato com a gente para esse evento aí do Louvor da Saudade, ou então com o Ministério tanto do Claudio Rocha, é só ligar nesse número, né? Maravilha. E o que é que eu posso falar que eu ainda não falei, meu Deus? Eu falei tanta coisa, mas eu acho que hoje eu ganhei da senhora. Mas, rapaz, a gente esquece, a gente resume, né, irmã? A gente resume. Sim, eu vou contar para encerrar, né? As maravilhas de Deus. Quando eu disse que queria gravar, eu fiquei com aquela história de assim, meu Deus, como é que eu vou gravar? Eu não estou com dinheiro para gravar um produto musical. Aham. E como é que eu faço? E eu vou esperar, aí tinha umas coisas para fazer, tratamento dos dentes, e é muito caro, e não, eu vou ter que fazer primeiro tratamento do dente, a música vem para depois. Uhum. E eu sei que Deus botou no meu coração, disse assim, olha, vá e coloque e esquecer do vento. E como é que eu vou colocar esquecer do vento, Senhor? Estou conversando com o Senhor para mal. Como é que eu vou colocar esquecer do vento se eu não tenho dinheiro para fazer uma produção? Sim, Aí Deus coloca e esquecer do vento. Eu vou te dizer como é que vai fazer. Aquela história das aptidões, que desde criança que Deus me deu várias aptidões e tudo. E eu fui lá nos meus vídeos antigos, aí vi eu cantando esse Esquecer do Vento ao vivo. sim, E quer saber uma coisa? Eu já sei o que Deus quer que eu faça. Aí eu fui certo. lá, tem um aplicativo, fica até de dica, né? Para os nossos amigos cantores aqui tá ouvindo, que às vezes quer cantar e não tem condições, né? Aí eu peguei, aí tem um aplicativo, irmão, que você tira a voz. Aí eu fui Certo. lá, tirei a minha voz e ficou só o playback ao vivo. Aí eu fiz Uhum. um tratamento no playback. Eu não sei se a irmã notou que no final tem umas pessoas assim glorificando o hino, no finalzinho do hino, né? Como se fosse ao vivo. É porque realmente eu tirei da minha participação ao vivo no dia do congresso. Aí eu tirei a Certo. voz, fiz um tratamentozinho, né? Uhum. Na música, né? No instrumento. E depois coloquei a minha voz em outro aplicativo, que é como se fosse um estúdio, uma voz já remasterizada, Certo. e ficou assim que você está ouvindo agora. Ficou pronto do jeito que você está vendo aí. Eu Glória a mandei para a irmã. Deus. Mistério de Aí Deus. transformei. Aí não tinha condição de mandar para a distribuidora, porque tinha que coisar o formato, né? Tinha que mudar, porque era MP3, tinha que mudar para rádio, né? Aí Uhum. transformei em rádio e passou pela distribuidora, né, que ela é responsável por fazer distribuições nas plataformas digitais, né, Isso. Spotify, tudo. E deu certo. Aí a capa, eu mesmo bati a minha foto, eu mesmo fiz o tratamento, eu mesmo tenho também um código que eles usam, tem que ter um tamanho da foto, a foto dava certo. Eu entrei já em outro aplicativo, e tratei a foto e mandei para a distribuidora e deu tudo certo, deu tudo ok, foi tudo aprovado. Resumindo, Deus me deu a ordem, eu fiz tudo, não precisei entrar em estúdio, não precisei pagar nada e Esquecer do Vento está tocando na Rádio Mãos Unidas. Meu Deus. Tremendo, tremendo. Ô, glória! Obrigada, Jesus.
Ô, meu irmão, 10h51, a gente vai encerrar agora com a oração, tá? E desde já agradecendo a Deus pela sua vida, por esse lindo ministério. E dizer para você, cantor Claudemir, que bom, meu irmão, que você não desistiu. Que bom que você lutou, que você perseverou. Ô, Glória, e você venceu, cantor Claudemir Rocha. Hoje o Brasil, as nações estão adorando a Deus através do seu belo ministério de louvor. Parabéns, viu, menino? Amém. Não, obrigado. De coração, parabéns, parabéns mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Meu irmão, vamos orar para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, pedindo ao nosso Deus que o Senhor Jesus nos conceda um outro encontro abençoado. Eu acredito que sim, uma live. Para mim, para a gente se olhar olho no olho, não é isso, meu irmão? Vou olhar nos seus olhos e você vai olhar nos meus olhos. Eita glória! E juntos vamos glorificar o nosso Deus. Então, se Deus permitir, estar sim uma outra oportunidade, se Deus quiser. Amém, amém. Olha, amamos, tá? Estar com você, amei, viu? De verdade. Gratidão, gratidão. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? A sua voz nos transmite isso. Tá bom, meu irmão? Gratidão, gratidão mesmo. Vamos orar, né? Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está no céu. Senhor, te agradecemos por essa rica oportunidade. Amém, Jesus. Que o Senhor nos concedeu de estar testemunhando, né? Para o Brasil e para o mundo. Glória a Deus. Através Glória a Deus. Aleluia. Para com todo mundo, meu Pai amado. Que esse Glória a testemunho Deus. do Senhor dele possa servir de edificação para muitas pessoas que ouvirem, né? Que ainda irão ouvir. E eu te peço que abençoe ricamente, né, essa sua serva, né, de Deus, a irmã cantora Cida Fagundes, né, que ela continue nos abençoando, né, e dando oportunidades, né, para os teus vasos aqui na terra, Senhor. Abençoe a serva ricamente, meu Pai. Glória a Deus. Sabe o que ela precisa, né? Por isso, abençoe ricamente a sua vida, meu Pai. Amém, E Jesus. visita, meu Pai, nesta manhã, todos os envolvidos neste projeto, né? Os cantores, os produtores, os ouvintes, né? Que em cada canto do Brasil e do mundo, né? Que são cadeiras cativas, meu Pai, dessa Rádio Mãos Unidas, né? Visita nesta manhã, abençoando, meu Pai. Aleluia. Eu também, meu Pai, o nosso Brasil. Tem misericórdia, meu Pai, do teu povo. E Glória a nos dá um Deus. livramento, meu Pai, a cada dia, para que possamos estar prontos, meu Pai, para subir contigo, quando o Senhor dê a ordem para que teu filho venha buscar a tua igreja. Amém, Te agradeço Jesus. por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da irmã Cida, na vida dos meus amigos, aí cantores que eu não conheço todos, conheço alguns, aí da Mãos Unidas, e que o Senhor abençoe ricamente cada um. É o que eu te peço, meu Pai, te agradeço, e desde agora e para sempre, em nome de Jesus, teu filho, Amém, que vive, que Jesus. vive para todo tempo, amém. Glória a Deus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô glória! Muito obrigada, tá bom, meu irmão? Gratidão, É um gratidão. prazer grande estar com a irmã, né, compartilhando, né, o meu testemunho e sabendo que muitas almas podem ser edificadas através dele. Amém. Glória a Deus. Olha, o prazer, a alegria foi toda nossa, viu? Um abraço para você, cantor Claudemir Rocha, cantor, compositor, abençoado, direto de Fortaleza, Ceará, para o Brasil, para o mundo. E agora vocês vão ouvir esse belo louvor que está em todas as plataformas digitais e, claro, aqui na Mãos Unidas. Eis que cedo venho, e até um próximo encontro, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês e vamos adorar o Senhor Jesus.
Deus, o Deus que decreta e tudo faz. Tracei meus planos bem antes de tudo coexistir. Mandei meu filho para o mundo inteiro se redimir. Mas mesmo subjugado e humilhado, morreu por ti. Morreu e ressuscitou, sei que vive, esquecido vem, virar em glória, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Estas palavras são verdadeiras e são fiéis. O grande eu sou, o Deus dos profetas fiéis a mim. Mandei meu anjo para mostrar todos os servos meus, para eles se prepararem e aguardarem o que há de vir. Morreu e ressuscitou, sei que vive, esquecido vem, virar em glória, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que venho, bem-aventurado será o que a este livro as suas palavras fiéis guardar. João, aquele que viu e ouviu o que te vi, prostou-se aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Morreu e ressuscitou, sei que vive, esquecido vem, virar em glória, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Morreu e ressuscitou, sei que vive, esquecido vem, virar em glória, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, para dar a cada um segundo a sua obra, para dar a cada um segundo a sua obra.